Abra sua Bíblia comigo, no texto que nós iremos expor nessa noite, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 30. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 30. Os irmãos atentem para esse texto aqui, onde é narrada a vitória que Deus dá a Josafá quando os seus inimigos se levantaram contra ele. E nós iremos aqui aprender algumas coisas nessa noite, algumas lições preciosas para a nossa vida. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nelas edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, a quem vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira.
Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, queremos te apresentar nossas vidas nessa noite mais uma vez e pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Não nos deixe sermos meros ouvintes, mas que possamos te conhecer através daquilo que o Senhor há de nos ensinar nessa noite. Pai, assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, nos dias de tribulação, nós precisamos confiar no livramento do Senhor. Nos dias de aflição, nos dias que o nosso coração está apertado com as lutas que nos cercam, com os inimigos que se levantam contra a nossa alma, é necessário que confiemos no livramento do Senhor, e eu digo mais, que louvemos o nome do Senhor no dia que o Senhor estará conosco, nos dando o livramento sobre os nossos inimigos. É isso que nós iremos ver aqui nessa passagem que narra a história de um episódio na vida do rei Josafá e da nação de Judá, e dali do povo de Judá. Irmãos, aqui nessa noite eu gostaria de mostrar aos irmãos 5 lições no salvamento de Judá, que nós precisamos vivenciar e sermos assim abençoados no dia da nossa aflição. Então eu queria que você notasse comigo aqui as etapas que Deus permitiu que o povo viesse a passar até conceder a bênção do salvamento, a bênção do livramento sobre aquela nação. Então nós iremos mostrar para os irmãos cada uma dessas etapas. E eu gostaria que você pudesse guardá-las em seu coração, porque elas são sabedoria de Deus para a nossa vida. Elas nos ensinam a lidar com os momentos de aperto e de aflição que nós vivemos aqui nessa vida e nessa existência. Para nós contextualizarmos aquilo que iremos falar, Josafá, irmãos, que tem o significado do seu nome, Deus é juiz, foi um rei, o 4º reino de Judá. O povo de Deus estava dividido entre a nação de Israel, entre as tribos de Israel, e a tribo de Judá e Benjamim, que ficavam ali ao sul
da região da Palestina. E Josafá, irmãos, foi um daqueles reis que está na história dos reis do povo de Deus, que foram tementes ao Senhor e que concretizaram uma reforma lá no meio daquela nação. Só que a coisa não foi tão simples assim. Em meio àquela reforma que Josafá estava fazendo, inimigos, outras nações estavam furiosas com Judá. Algumas traziam dentro do seu coração, como os moabitas, uma rixa, um ódio por aquele povo, e o desejo deles era destruir de fato aquele povo. Era colocar aquele povo num estado, em uma situação de escravidão e de humilhação. Mas Josafá era um homem temente a Deus, e Deus assim concede então à vida de Josafá e à vida de todo aquele povo um grande livramento. E nós então aprendemos isso e percebemos algumas etapas que Deus deu esse salvamento, essa salvação àquele povo. E a primeira etapa que nos ensina aqui a alcançar e a receber as bênçãos do Senhor nos momentos de aflição, nos ensina o seguinte: a primeira lição: nós devemos buscar a presença do Senhor nos dias da tribulação. Nos dias em que nos vemos atemorizados, é necessário que entendamos de forma pedagógica o que Deus está nos ensinando, o que Deus deseja que venhamos aprender da parte dEle, que precisamos estar debaixo das asas dEle, que precisamos descansar no seu colo, que precisamos descansar em sua presença. Irmão, Josafá, o rei de Judá, se viu ameaçado pelos moabitas, que faziam parceria com os filhos de Amon e os meunitas. Eles estavam decididos a destruírem aquela nação que estava habitando numa terra que Deus havia prometido. O desejo deles era desterrar aquela nação, era fazer com que aquele povo fosse humilhado. E, consequentemente, o Deus da promessa também seria humilhado. Josafá olha para aquela notícia que foi chegada até ele, porque alguns mensageiros viam que os moabitas se aproximavam então de Jerusalém, e chegam a Josafá e diz: ó rei, os povos estão juntos para destruírem a ti e a toda a tua nação. Josafá, humano como eu e você, quando muitas vezes nos vemos diante de uma situação difícil, onde o nosso coração fica aflito, a palavra do Senhor diz que Josafá foi tomado de um medo. Veja o que diz aí o versículo de número 3, diz assim: então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, quando Josafá escuta a notícia que aquele povo estava a aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém, e que eram 3 nações contra uma nação só, Josafá então se viu, irmãos, amedrontado, com uma situação que ele olhava para si mesmo, para a condição da sua nação, e não via uma maneira, humanamente falando, de se livrar. O seu coração foi tomado de temor. Quantos momentos, irmãos, nós não estamos na mesma posição de Josafá? A olhar ao nosso lado e não ver solução alguma, a olhar ao nosso lado, ao nosso redor, e ver que os inimigos se levantam, que o inimigo está ganhando força contra a nossa vida, e invade o nosso coração o pavor e o temor que nos faz tremer, que tira o nosso sono, que nos deixa inseguros quanto ao amanhã. Josafá estava numa posição, irmãos, dessa. As orações então eram necessárias, e Deus estava ali naquela situação, mostrando a Josafá o que Deus desejava com aquela circunstância. O nome do Senhor seria glorificado mais adiante, mas Josafá deveria aprender, como nós hoje precisamos aprender, que Deus permite que os inimigos muitas vezes nos causem medo e pavor, para que nós possamos buscar mais a Ele, para que nós possamos jejuar a Ele, para que nós possamos descansar debaixo das asas do nosso Deus. E isso é pedagógico, irmãos. Isso traz para nós uma lição que naturalmente nós não aprendemos, porque confiamos demais em nós mesmos, porque acreditamos que os nossos planos podem nos dar uma segurança, quando na verdade os nossos planos, irmãos, não podem dar a segurança que só Deus pode dar. Todo o povo ficou apavorado, não só o rei.
Jerusalém e toda Judá foi tomada pelo pavor daquelas nações que se aproximavam. E diz o Senhor que o povo então começou a buscar ao Senhor. Porque, irmãos, nos dias de tribulação é necessário que busquemos a presença do Senhor. E principalmente para aqueles que são filhos de Deus, que conhecem a Deus, não só pela letra, mas pela vivência e a experiência. Nós sabemos, irmãos, que nesses momentos, mais do que nunca, precisamos estar na presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco, que Ele dorme conosco, que Ele anda conosco, que Ele nos faz companhia. As tribulações em nossas vidas são muitas vezes uma maneira de Deus nos chamar para junto dEle. Eu sei que às vezes é difícil para nós, a gente não quer passar por tribulação, o que a gente quer é uma vida de paz e de harmonia, sem sofrimento. Mas, irmãos, enquanto estivermos debaixo do cuidado do nosso Deus, Deus permitirá algumas experiências, algumas delas até dolorosas para nós, para que nós possamos ir correndo para debaixo do seu cuidado. Irmãos, aquele povo estava amedrontado, aquela nação estava apavorada, e diz o trecho que eles então lembraram e foram buscar o socorro de Deus, e foram ali aos pés do Senhor e clamaram: Senhor, nos socorre, porque nós não podemos resistir a essas nações que se aproximam. Devemos nos abrigar em Deus nos dias em que o nosso inimigo nos amedronta. Se abrigar, fazer de Deus uma torre segura, fazer de Deus a nossa caverna segura, a nossa fortaleza, irmãos. Fazer de Deus a nossa fortaleza, irmãos, é deixar o nosso coração guardado nele, sabendo que nós temos o pastor da nossa vida, que você tem um pastor que cuida de você, o pastor que quer ver você bebendo nas águas tranquilas, o pastor que leva você a pastar em verdes vales, irmãos. É este pastor que quer refugiar o seu coração atribulado. E talvez você chegou aqui nessa noite apavorado com os inimigos que amanhã se levantarão contra você. Mas entenda o que Deus está querendo fazer na sua vida. Deus está querendo lhe ensinar um pouco mais a sentir o cheiro dEle, a sentir o calor dEle a te cobrir, porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que nós encontramos Ele em meio às nossas tribulações. Como lemos aqui nessa noite, Ele é socorro bem presente na tribulação. Busque a presença do Senhor nos dias da tua aflição e Deus vai abençoar você. Busque ao Senhor nos dias em que o teu coração está apavorado e que os teus olhos só veem desgraça mais adiante. Se refugie em Deus, porque você vai ser abençoado se assim você fizer. Em segundo lugar, irmãos, percebemos aqui um outro momento dessa salvação de Deus naquela nação. E a lição que esse segundo momento vai nos mostrar é que devemos orar a Deus com base nas promessas que Ele fez a nós. Nos momentos que o inimigo se levanta, irmãos, devemos lembrar de tudo que Deus nos prometeu. Porque se Deus nos prometeu, Ele é fiel a si mesmo, e as promessas dEle se cumprirão sobre nós. Em suas orações, diz o texto sagrado, veja no versículo de número 6, que Josafá então começou primeiramente a adorar a Deus. Como é que Josafá vai em direção a Deus? Josafá vai adorando a Deus, revelando quem Deus é. E vale salientar aqui um detalhe muito interessante e importante de ser notado, irmãos, que quando Josafá vai dizendo aquilo ali, a grandeza de Deus e quem Deus é e como Ele é soberano, Josafá também está dizendo ao seu próprio coração que ele precisa descansar na grandeza desse Deus. Porque a adoração, ela nos faz descansar diante do Deus a quem nós servimos, que não é um Deus pequeno, que não é um Deus de pedra ou barro, mas é um Deus, irmãos, criador dos céus e da terra. E veja o que diz o versículo 6, a oração de Josafá. Então ele diz: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir.
O que é que Josafá está trazendo ao seu próprio coração? De que o Deus a quem ele serve, de que o Deus a quem a sua nação serve, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que tem todo o poder em sua mão, e que ele, Josafá, e a nação deveria descansar sobre o cuidado desse Deus. De que os inimigos que estavam chegando ali próximo deles não deveriam apavorar o coração, porque os inimigos não eram maior do que o seu Deus. Irmãos, a partir do versículo 7, então, Josafá começa a lembrar o quê? As promessas do Senhor. E eu queria destacar, nesse versículo 7, quando Josafá diz assim a Deus: e não deste Canaã, para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. O que é que Josafá está lembrando aqui, irmão? Josafá está lembrando de que havia uma promessa, de que aquela região de Judá, Deus havia prometido a Abraão. E se Deus havia prometido a Abraão, dizendo: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te darei essa terra, então Josafá começa a orar a Deus e a pedir a Deus de acordo com a promessa dele. Veja só como Josafá nos ensina aqui, irmãos. Porque muitas vezes, sabe o que é que acontece? A gente está pedindo a Deus caprichos do nosso coração e não o que Deus nos prometeu. Deus é como um pai que diz ao filho: olha, eu vou te buscar hoje na escola e vou te levar um presente. E o filho está tão convencido de que chova, caia pedra, que escureça, mas ele sabe que o pai vai trazer para ele. Irmãos, o nosso Deus, embora o homem possa falhar, o nosso Deus não falha. E se Ele prometeu, as promessas do Senhor estão sobre a nossa vida em Cristo Jesus. De maneira que eu posso orar a Deus e dizer: Senhor, como Tu és grande, como Tu és o Deus dos exércitos, o Senhor das batalhas, Tu pode ir à minha frente e Tu pode desbaratar os meus inimigos. Porque o Senhor é Deus presente, é o Deus que diz para nós: lance sobre mim todas as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. Josafá então começa a reivindicar a Deus as promessas que o Deus havia feito, a lembrar a Deus que Deus é Deus de promessa. As orações feitas ao templo do Senhor em Jerusalém também tinham uma promessa. Como diz o versículo de número 9, quando o templo foi construído, Deus havia dito que nos momentos de aflição e de castigo, o povo em arrependimento poderia se voltar em direção ao templo de Jerusalém e clamar o socorro do Senhor, e clamar o auxílio do Senhor, e Deus abençoaria o seu povo, e Deus ajudaria o seu povo. Josafá lembra que era contra as promessas de Deus que Moabe e os seus comparsas estavam agindo. Irmãos, é interessante perceber aqui uma coisa, que quando estamos debaixo da promessa de Deus, quando estamos vivendo a promessa do Senhor, e o inimigo e os nossos inimigos se levantam contra nós, não é contra nós que eles estão guerreando, irmãos. Eles estão guerreando contra o Deus da promessa. Eles estão guerreando contra aqueles que nos prometeu, aquele que nos deu a terra, aquele que nos colocou na terra. Então, o nosso coração precisa descansar nas promessas de Deus. E talvez o teu coração esteja apavorado, porque você esqueceu em algum momento das promessas que Deus fez a você, o que Ele falou a você, e você precisa descansar, porque quem cumpre as promessas é Ele, o Senhor dos exércitos. Então não deixe o coração se tomar pela incredulidade, que muitas vezes nos faz olhar para as situações e dizer: meu Deus, é o fim, agora vai dar tudo errado. Descanse na promessa de Deus. Deus nos deu promessa do seu cuidado, e nela devemos apoiar as nossas orações contra as ações dos nossos inimigos. Você pode lembrar, a gente poderia passar aqui a noite todinha mostrando as promessas do Senhor. Deus é o Deus que promete, irmãos, a provisão para a nossa vida. Ele diz: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o Deus, irmãos, que nos promete a sua companhia. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, é o mesmo Deus, irmãos, que promete para nós o seu cuidado, que não quer que nós entreguemos a Ele 99,9% dos nossos problemas, mas quer que entreguemos todos os nossos problemas, toda a nossa preocupação nas mãos dEle. A vida cristã, irmãos,
ela traz para nós esse grande desafio de colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que a vida do seu Filho reine sobre nós. No dia em que nós aceitamos a Jesus, nós entramos nesse compromisso de dizer: Senhor, eu não vivo mais, mas Tu vives em mim. Dizemos, em outras palavras: Senhor, eu nego a minha vontade, eu tomo a minha cruz e eu sigo. Este é o desafio de todos os dias. Esse é o desafio, deixar Deus e a vontade de Deus e as promessas de Deus reinarem sobre as nossas vidas. Josafá, irmão, sabia muito bem disso e pedia ao Senhor com base nas promessas: Senhor, que Tu possas cuidar de nós com base no que Tu nos prometeste. E você precisa orar assim também. Ore ao Senhor, pedindo ao Senhor com base nas promessas que Ele fez a você, com base nas promessas que Ele fez em Jesus, e você está em Jesus. Se aproprie de todas elas, porque elas são bênçãos do Senhor para você. Nos dias de tribulação, irmãos, em que o inimigo chega diante de nós, peça a Deus que aquilo que Ele te prometeu em Jesus, e você vai ser abençoado. Você vai estar debaixo da bênção do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, além de buscar a presença do Senhor e de orar com base nas promessas de Deus, há uma terceira etapa desse livramento do Senhor na vida de Josafá e daquela nação de Judá, que é muito pedagógica, que nos ensina muito. E a terceira lição que aprendemos então é a seguinte: mantenha o seu coração humilde nos dias da tribulação. Mantenha o seu coração, em outras palavras, dependente de Deus, dependente de Deus, como uma criança que olha para o seu pai, como uma criança que olha para aquele que lhe sustenta e diz: sem Ti eu não posso sobreviver, sem Ti não há como eu vencer essa batalha. Josafá apresentou a Deus em suas orações as suas fraquezas, ele derramou aos pés de Deus a sua condição e a condição da sua nação. Veja o que diz o versículo de número 12, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás Tu o teu julgamento contra eles? Aí ele continua: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, a fraqueza de Josafá e daquela nação aqui é explicitada, é colocada diante de Deus. E ela tem dois aspectos. Primeiramente, Josafá se via sem força militar para guerrear contra aqueles povos. Ele está olhando para a sua condição como nação, como uma nação que poderia resistir e encarar outras nações, e ele diz: olha, os meus recursos são poucos, não dá para eu guerrear porque eles são muitos, são 3, nós seremos massacrados por esse povo, se nós formos para a guerra confiantes nas armas que nós temos. Josafá então diz para Deus: nós somos fracos, Senhor. Diz assim ele: porque em nós não há forças para resistirmos essa grande multidão. Escute o que Deus aqui nos ensina, irmãos. Muitas vezes nós estamos com alguns recursos, sejam financeiros, sejam de sabedoria, sejam de contatos, recursos que nos preparam, de certa forma, para um confronto com a vida, para o confronto com aquilo que pode amedrontar o nosso coração. Mas nos momentos em que nos vemos em tribulação, a oração que devemos fazer a Deus é uma oração que leve a nossa dependência de Deus e não a nossa dependência dos recursos que possuímos ou das pessoas que estão ao nosso lado. Precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, mesmo que eu possa ver aqui algumas espadas, alguns escudos, mas eu resistirei, eu suportarei, porque se Tu estiveres comigo, esses inimigos não poderão nos resistir. Então Josafá faz uma oração humilde, permanece humilde, mas ele ainda diz, no versículo 2, ele diz assim: e não sabemos nós o que fazer. Além de não ter todo um aparato, Josafá também não tinha estratégias. Veja só como ele confessa diante de Deus a sua incapacidade,
a sua falta de inteligência para poder entrar numa guerra. E para ganhar uma guerra não basta apenas ter poder bélico, é necessário também ter inteligência. E Josafá então reconhece: Senhor, eu sou um ignorante. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Eu não sei como armar o exército para resistir. Dessa forma, Josafá então expõe a Deus, coloca diante de Deus o seu coração de um rei, o coração de um rei dependente. Como nós precisamos ser dependentes de Deus nos momentos que nos vemos apavorados. Em meio à aflição, precisamos revelar a Deus a nossa dependência dEle, em tuas orações, meu irmão, minha irmã, diante daquilo que amanhã você está angustiado para que o amanhã não chegue. Você já começa a dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso da Tua companhia, porque os meus recursos não podem me dar a vitória, porque a minha inteligência é pouca, mas Tu estás comigo nessa batalha. Irmãos, o mundo põe suas forças no dinheiro, na inteligência, mas os filhos de Deus põem, irmãos, em Deus, em seu Pai. É em Deus que nós precisamos colocar, irmãos, a nossa força. Vista-se da humildade nos dias da tua tribulação, nesses dias em que você não está conseguindo dormir direito, que já está virando para um lado e para o outro, e que fica indo ao banheiro inúmeras vezes, e o teu cônjuge até olha para tu e pensa que tu estás dormindo, mas tu estás acordado, pensando, porque a mente fica, como um disco, arranhado, voltando e voltando e voltando na mesma história. Nesses momentos, vista-se de humildade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todas as vezes, irmãos, que o nosso coração se angustia com alguma aflição que estamos passando, é sinal que ainda tem muito dessa aflição nas nossas mãos. É sinal de que ainda estamos querendo resolver aquilo que só Deus pode resolver. E todas as vezes que tomamos esse tipo de atitude, irmãos, nós entramos então num ciclo de ansiedade terrível, porque aquilo que só Deus pode resolver, é só Ele que pode resolver, você não pode resolver. O maior problema nosso é que nós teimamos em querer achar que, se o problema continuar mais um tempinho na nossa mão, vai se resolver, e não vai. É como certa vez eu aconselhava uma pessoa que estava passando por uma dificuldade de saúde, e a pessoa dizia para mim o seguinte: pastor, a situação está difícil, os médicos já disseram que vai tudo agora, a tendência é piorar e provavelmente eu não vou resistir por muito tempo. E aí a gente dizia: minha irmã, quem é o Deus da sua vida não são os médicos, a última palavra não é dos médicos, a última palavra é de Deus. Pastor, eu sei que a última palavra é de Deus. E dizer: pronto, é isso mesmo. Pastor, mas o problema é que eu fico imaginando o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser do amanhã. E imediatamente a pessoa tomava o problema na sua mão. Sabia que Deus era quem poderia dar uma solução àquele seu problema de saúde, mas imediatamente na sua incredulidade tomava o problema para si e dizia: Senhor, olha o meu coração fica apavorado. Não é isso que todos nós fazemos, irmãos? Não é isso. A gente vê o problema, a gente sabe que Deus, não tem como eu resolver aquilo ali. É uma doença que não tem cura, que a medicina ainda não encontrou cura. É uma solução que só um milagre. Mas queremos fazer milagre, queremos curar, quando não temos condições de curar. E isso só traz ao nosso coração, irmãos, aflição. Mantenha o seu coração humilde, porque é com um coração humilde que a gente diz o seguinte: Senhor, todo esse problema é Teu. É com a humildade que nós gozamos o que Paulo chama de a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo olha para nós e diz: eu não sei como você consegue se manter equilibrado ou equilibrada diante de uma circunstância dessa. Aí você responde: porque os meus problemas estão nas mãos de Deus. Porque os meus problemas quem resolvem não sou eu, mas é o meu Deus, aquele a quem eu oro, aquele que me fez a promessa, e que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel a si mesmo. Amém, irmãos? Terceira etapa, vamos para a quarta etapa então desse salvamento, desse livramento.
e que nos deixa uma lição tremenda. E a lição é a seguinte: entregue a Deus a resolução da tua aflição. Entrega a Deus, põe nas mãos do Senhor. Deus levantou no meio do povo atribulado um profeta chamado Jaziel. Estava a nação toda reunida lá em Jerusalém, se voltando para o templo de Jerusalém e pedindo o socorro de Deus sobre eles. E Deus então levanta um profeta no meio daquele povo que estava orando. E o profeta então, Jaziel, se levanta para dizer àquele povo o seguinte: a peleja não é de vocês, a peleja é de Deus. A luta que vocês irão passar, ou melhor, a vitória que Deus vai dar a vocês, não vai depender da força de vocês, mas vai depender da ação dele no meio de vocês. A peleja, que qualquer um mundano diria: isso é doidice, isso é loucura. Como é que os inimigos estão à porta? Como é que você já está escutando o chocalhar dos armamentos do inimigo chegando à sua nação, e você simplesmente diz: eu vou esperar Deus fazer, vou esperar a mão de Deus agir nessa situação? Irmãos, o povo deveria apenas esperar. E veja o que diz o versículo 17, como é impressionante. Diz assim: neste encontro o que? Deus iria então levar o seu povo em direção aos seus inimigos. Aí eles: nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! O que é que eles queriam mais, irmãos? O Deus dos exércitos estava com eles. O que é que você quer mais, meu irmão? O Deus dos exércitos está com você. O que é que você quer mais? Você acha que é pouco? O Criador dos céus e da terra ao teu lado, o Criador dos céus e da terra confirmando as promessas que Ele fez a você, você acha que isso é pouco? Não é, irmãos. E quando Deus então toma a frente da batalha, Ele diz ao povo o seguinte: ficai parado. Ficai parado. E deixa eu aqui alargar um pouquinho mais o entendimento dessa expressão, ficai parado. E se o povo não ficasse parado? E se o povo começasse a se armar e colocasse sobre si ali o escudo, a espada, e saísse para a guerra, ao invés de ficar parado? Aquele povo estaria denunciando, primeiro, a sua incredulidade. A sua incredulidade. Deus diz: eu estou à frente, mas eu quero agir. Como todas as vezes nós denunciamos a nossa incredulidade, quando Deus diz: eu vou resolver seu problema, e queremos resolver o problema no lugar de Deus. Quantos momentos de fraqueza não fazemos isso? Estamos tentando mexer os pauzinhos para poder ver se a gente resolve, quando Deus nos diz: ficai parado. Outra coisa, irmãos, e se o povo não ficasse parado, o que aconteceria mais? O povo seria tomado por ansiedade e preocupação. E eu imagino aquele povo dentro das suas tendas, nas suas casas, sem dormir de noite, imaginando: meu Deus, amanhã nós vamos nos encontrar, como é que vai ser? Como é que eu levanto a espada? Como é que eu levanto o escudo? É possível que as mulheres e as crianças olhassem para os esposos preparados para a guerra, e não debaixo da promessa de Deus, e vissem nos seus olhos, irmãos, a preocupação, e vissem nos seus olhos aquelas marcas, irmãos, que ficam lá nos olhos quando a gente não dorme direito, né? Aquelas olheiras que nos denunciam, né? E que você muitas vezes tenta esconder, dizendo: não, é porque eu tive um insônia. É nada, é ansiedade nas tuas mãos mesmo ainda, é preocupação nas tuas mãos e não nas mãos de Deus. O que Deus quer é que você fique parado, é que você confie de que quem vai guerrear por você é melhor do que os planos que qualquer um pode fazer nessa terra, porque Ele é Deus sábio, porque Ele é Deus que age, porque Ele é Deus zeloso.
Irmãos, o povo deveria ficar parado. Entregue a Deus a resolução da tua aflição. Por mais óbvio que isso possa parecer para você, teu coração não está acostumado a isso. O meu e o teu coração está acostumado a traçar planos e estratégias para resolver coisas que nós não podemos resolver. E quando isso fazemos, nosso coração, irmãos, fica amedrontado e apavorado. Confia a Deus a resolução das tuas tribulações. Em Jesus, todas as nossas pelejas não são nossas, mas são de Deus. Em Jesus, em Jesus. A única preocupação que você tem que ter é a seguinte: eu estou em Cristo, eu estou fazendo o que Cristo faria, eu estou agindo como Cristo. E aí, irmãos, quando agimos assim, o nosso coração descansa. Esses dias eu ouvia um relato de alguém que diante de uma tribulação foi comprometido com a verdade, em falar a verdade, doa o que doer. E nesses momentos a gente se vê em Cristo Jesus, porque falar a verdade vai nos trazer consequências. Mas deixa eu dizer uma coisa para o nosso coração, irmãos: quando estamos em Cristo Jesus, a peleja não é nossa. Quando estamos na verdade, a peleja não é nossa. Quando estamos, irmãos, fiel ao nosso Senhor, nós temos um Deus que vai adiante de nós, um Deus que peleja por nós, um Deus que desbarata o inimigo, irmãos, e um Deus que nos dá a vitória, além do que nós podíamos imaginar. Então entregue a resolução da tua aflição a Deus. Agora entregue e deixa amanhã os teus filhos, teu cônjuge, vê nos teus olhos se você dormiu bem essa noite, que você conseguiu dormir, né? Deixe que lá no trabalho as pessoas não vejam você sonolento ou sonolenta, porque passou a noite revirando, tentando ver como é que ia resolver, o que é que ia fazer, se ia falar com o advogado, se iria tomar tal decisão. Não se preocupe com isso não, entregue a Deus, entregue a Deus. Irmãos, deixe Deus resolver a tua luta, pois é dele que vem a bênção em nossas vidas. E aí, em quinto e último lugar, vamos agora para a última fase desse salvamento de Deus, e que nos dá uma grande lição, e a lição é o seguinte: louve a Deus em meio ao livramento que Ele vai operar. Louve a Deus, exalte a Deus, diga para Deus e para o teu coração quem é o teu Deus. Lembre ao teu coração que Ele é Deus misericordioso, que Ele é Deus pronto a socorrer, que a misericórdia dEle dura para sempre e que diante da tua humildade Ele vai estender a mão de misericórdia para te ajudar. Lembre a você, porque deixa eu lhe dizer uma coisa: muitas das nossas orações e muito do nosso louvor não é para dizer a Deus algo que Deus não sabe, mas é para lembrar ao nosso coração quem é o Deus a quem servimos. Porque nós nos esquecemos que temos um Deus grande, mas Deus não se esquece. Deus sabe quem Ele é, Ele sabe do poder que tem. Irmãos, em meio ao livramento que Deus estava para operar Josafá, e todo Judá se puseram a adorar a Deus. Em alta voz louvavam ao Senhor, diz o versículo 19, que eram louvores em alta voz sobremaneira, de maneira que eu imagino, irmãos, imagina aquela nação se aproximando de Judá, e eles já ouvindo o louvor daquele povo, dizendo: grande é o Senhor, Deus dos exércitos, misericordioso, rendei graças ao Senhor. Irmãos, aqueles que louvavam à frente do povo, exaltavam a misericórdia do Senhor, dizendo o seguinte, versículo 21, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A estratégia era essa. Os levitas estavam à frente tocando as suas harpas, alaúdes, e eles iam à frente louvando a Deus e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Deus diz: vai à frente, vão ao encontro ao inimigo, porque eu vou dar a vitória de vocês. Enquanto o povo
louvava a Deus. Sabe o que foi que Deus fez, irmãos? Deus desbaratou aquele povo. E Deus fez isso de uma maneira impressionante. O povo não precisou levantar espada. Sabe como foi que Deus deu a vitória? De repente eu imagino o seguinte, não diz em detalhes, mas é possível que tenha acontecido assim. De repente, alguém dos filhos de Amon olha para os moabitas, que eram dois povos distintos, mas que estavam ali num conluio contra o povo de Deus, e eles então começam a dizer o seguinte, começam uma confusão entre eles, por um motivo qualquer, e de repente alguém puxa a espada e mata um filho de Moabe, e aí os moabitas vão se vingar, e de repente Deus ali estabelece uma celeuma, uma confusão no meio do povo, e o povo começa a se matar, e diz o texto sagrado, irmãos, que era Deus ali, irmãos, estabelecendo o seu juízo contra aquela nação, de maneira que aquelas nações se destruíram. E o povo de Deus louvando a Deus, e o povo não puxou espada, pelo contrário, confiou no Deus dos exércitos, naquele que nos dá vitória, quando, irmãos, estamos debaixo das suas promessas, quando estamos parados e entregamos a Ele a resolução das nossas aflições. Eles não sujaram suas espadas com sangue, eles deixaram que Deus fizesse. Irmãos, louvar a Deus em meio à tribulação é uma expressão de confiança, é uma expressão de fé. Louvar a Deus e dizer quem Deus é para quem tem no seu coração, irmãos, a certeza da presença de Deus em sua vida. Foi assim com Jó. Lembra de Jó, irmãos? Perdeu dinheiro, perdeu filhos, perdeu casa, perdeu a saúde. Mas Jó, irmãos, não transgrediu dizendo coisas impróprias a Deus. Jó permaneceu fiel, adorando a Deus, sabendo quem Deus é, expressando em suas palavras a grandeza do seu Deus. Lembra de Paulo e Silas na prisão, irmãos. Depois de ter recebido inúmeras chibatadas e chicotadas, estão lá aprisionados com os seus pés trancados, e o que é que eles fazem, irmãos? Eles louvam a Deus, eles exaltam a Deus, irmãos, e Deus então toma a frente da situação, e Deus resolve aquilo que eles não poderiam resolver. É um ato de fé. Eu vou ser bem sincero para você, não é fácil. Não é fácil porque naturalmente nosso coração não faz isso. Quando eu escuto algumas pessoas percebendo toda essa dificuldade que é viver a fé em Deus, e diz muitas vezes, pastor, isso é muito difícil, não há como dormir direito se aquilo ali que eu vejo, eu quero resolver. De fato é difícil, e é necessário que até um milagre aconteça, mas o nosso Deus é Deus dos milagres. E quando Deus opera com milagre em nosso coração, Ele restaura o sono na nossa vida. Ele traz de volta, irmãos, aquele sorriso que a gente já perdeu, já faz um bom tempo. Ele traz de volta aquela vontade de brincar que outra hora a gente tinha e agora não tem mais. Ele restaura, irmãos. Sabe o quê? Quando o milagre da fé opera no coração de cada um de nós. Quando o Espírito Santo nos leva a confiar no Deus das guerras, no Deus que vai à frente na nossa batalha. Então, meu irmão, louve a Deus. E se você não está conseguindo fazer isso, peça a Ele, dobre os seus joelhos e peça de forma bem objetiva: Senhor, me ensina a louvar a Ti em meio a essa situação que eu estou passando, em meio a esses inimigos que estão se aproximando a mim. Gostaria de fazer algumas perguntas a você. Teu coração tem exaltado a Deus nas tribulações que tem te amedrontado? Teu coração tem dito como teu Deus é grande, como teu Deus é maravilhoso, diante dessa situação que tem causado pavor à tua vida? Eu digo mais, você tem dormido seguro? Você tem abandonado aquele remédiozinho que você toma às escondidas para dormir, para tentar ver se chega o sono?
E não é um remédio por conta de doença, é só ansiedade, é só preocupação, é só pavor com o amanhã. Você tem abandonado mesmo? Se você tiver abandonado, meu irmão, eu quero dizer que é essa fé que você precisa manter no seu coração. Porque Deus está com você. Porque o teu Deus não é um remédio. Porque o teu Deus não é a força que você tem no teu braço, e muito menos a quantidade de dinheiro que você tem no banco. O teu Deus é o Deus dos exércitos, o Deus que homem e nação nenhuma pode resistir. Então confie nele. Devemos louvar a Deus em meio às nossas tribulações, e Ele vai nos abençoar. Concluindo aqui então as minhas palavras, irmãos, vejamos como foi as consequências desse livramento de Deus. O livramento do Senhor, primeiramente, trouxe grandes recompensas à nação de Judá e ao rei Josafá. No versículo 25, irmãos, diz que Deus, depois do povo ter matado todas aquelas nações, então o povo do Senhor vai ali a ver os despojos, e era um tanto despojo, era tanto ouro, era tanta prata, irmãos, que foi necessário 3 dias para que a nação fosse lá e pegasse todo o ouro e trouxesse de volta para a sua terra. Porque quando Deus dá a vitória, irmãos, a recompensa é grande, é grande. Porque quando Deus dá a vitória, irmãos, o galardão dele é maravilhoso, excede todo o entendimento. O livramento que Deus opera em nós também nos dá grandes alegrias. No versículo de número 27, aquele lugar onde essa guerra aconteceu ficou chamado de Vale de Bênçãos. E Vale de Bênçãos não só pelos despojos, mas pela alegria que aquele povo teve, porque o Senhor estabeleceu de volta a alegria no semblante daquele povo, outrora amedrontado, apavorado, com a aflição que estava à sua volta. Agora aquele povo era um povo alegre, era um povo que exaltava a Deus, porque Deus havia lhe dado a vitória. O livramento de Deus em nossas vidas também proporciona grande temor. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a vitória que Deus vai conceder a você é uma vitória para que as pessoas temam, não você, não as forças que há em você, mas o Deus a quem você serve. Diz o texto sagrado que depois daquela vitória, irmãos, versículo de número 29, foi o que aconteceu. As nações em redor de Judá, irmãos, começaram a ficar tão preocupadas e disseram: olha, esse Deus de Josafá, de Jerusalém, de Judá, é um Deus poderoso demais, veja o que foi que ele fez. E as nações, irmãos, então foram tomadas de temor a Deus pela vitória que Deus havia feito, havia realizado. Quando nós dependemos de Deus, quando nós esperamos em Deus a vitória diante das aflições, toda honra e toda glória é dele. E eu lhe digo mais, meu irmão, é assim que ele vai fazer. Se você confiar, se você atentar direitinho para essas etapas, observe direitinho aquilo que Deus está falando aqui, e você ainda vai contar aqui a vitória, não só a mim, mas aos teus vizinhos, aos teus parentes, que vão olhar para você e vão dizer: mas o Deus dele, mas o Deus dela, é Deus poderoso mesmo, é Deus que faz milagre, é Deus que vai à frente e que vence as guerras. Este é o nosso Deus, confie nele, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar?